Paulo falou a Raniel. Boa tarde, queridas amigas em Cristo Jesus. Boa tarde para você que está aí esperando uma palavra de Deus. Boa tarde para você que está com o coração ferido. Muito boa tarde na paz de Cristo Jesus. Eu tenho um salmo que eu gostaria de ler hoje, que é o Salmo 37. Mas antes vamos dar uma boa tarde aqui para as nossas queridas, floridas e amadas Cláudia e Cristina. Tudo bem, Claudinha? Tudo jóia para onde eu olho, para lá? Boa tarde, gente. Tudo bom, Karine? Boa Tudo tarde. bem, graças a Deus. E você, Ana, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo lindo e Feliz maravilhoso? de estar aqui. Ah, é. Tudo. Tudo sim. Feliz de Pois estar é. aqui Muito bom, de né? novo. Então Em vamos paz. não só ler o Salmo 37 hoje, e você que está precisando e necessitado de uma palavra de Deus, faça como nós, leia como uma oração e não apenas como uma leitura. Ore esse salmo agora, para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma, para que ele te encha da vida de Jesus e de esperança. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isto acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor reconhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho.
porém jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência medicar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá prosperidade, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam o refúgio. Amém. Amém. Graças a Deus que a gente vê que a palavra de Deus ela é toda coerente. A gente, às vezes, no início da caminhada com Cristo, quando a gente está ainda trabalhando muito no pensamento mágico, a gente acha que isso tudo é uma mágica, mas se a gente vai acompanhando, não só faz uma leitura rápida, mas a gente vai acompanhando versículo por versículo, você vai vendo que na confiança do Senhor há conhecimento, no conhecimento há sabedoria, na sabedoria há o modo de sentir correto, no modo de sentir correto há os passos que não vacilam, nos passos que não vacilam vem a vitória e vem a bênção do Senhor por causa da motivação correta. Quer dizer, é uma coisa que ela se retroalimenta e é uma bênção quando você vê que não é uma mágica, é um crescimento quando o Senhor vem te puxando pela mão e vai te levando para esse estágio, para esse nível de coisas. E aí, meninas? E aí que eu tô aqui. Me enchi aqui um pouco. Amém. Que bom. Eu vinha pensando muito a respeito disso no caminho. E aí eu achei interessante, porque o Espírito fala com a gente de uma forma, né? Vinha eu calminha no meu canto, orando a Deus, pedindo a Deus muito consolo para mim, muita... Ai, o tempo que bom inteiro ele contar dizia isso. assim, confia. E aí eu tô aqui com a minha Bíblia Senhor, aberta, E aí 3 palavrinhas, confia, entrega e E descansa. descansa. Que eu acho que são que vai dar, né, essa condição de sequência. Então, amém para essa palavra. Amém. E tem também, Adriana, que assim, Deus vai na frente, né? Quando a gente entrega isso aí, a hora que ele fala ali dos ímpios, e eu achei interessante, eu acho que é por causa do estado que a gente tá, para algumas coisas que me aconteceram essa semana, e eu tava assim, bem triste. E o versículo 12 fala assim, trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Ri-se-á dele, Senhor, né? Coisa E essa incrível de semana, pensar, né? assim, eu tive essa semana sim, esse final de semana, né? Eu fiquei muito triste, muito desapontada com algumas coisas que me aconteceram, eu estava muito triste mesmo. E cheguei para Deus e falei assim, nossa, não é possível eu estar tão triste assim por conta de uma situação, né? E eu senti assim que foi uma coisa armada, né? Foi uma coisa colocada. E quando eu vi, eu já estava naquela situação.
caída, assim, como um patinho. E assim, por pessoas que eu considero muito, né? E que como eu enxerguei, eu falei, Deus, não é assim. Eu fiquei muito triste e pedi a Deus para tirar de mim essa tristeza, né? E aí eu me senti muito impotente, mas o Senhor vai na frente, o Senhor vai abrindo os caminhos, o Senhor vai indo na frente. Se essas pessoas que fizeram isso aí, estão querendo alguma coisa para prejudicar, Deus está tomando conta de mim, você está tomando conta delas também, porque não tinha necessidade, sabe? Quando você vê que é uma coisa que não tem necessidade e que seja dessa forma, né? Se a gente não evitar totalmente no Senhor de ser semeada pela semente do inimigo, porque o que acontece de mais grave não é o que o ímpio trama contra o justo, e sim a contaminação que ele coloca no coração do justo, a paz que ele tira do justo. Domingo os pela manhã sentimentos que foi ele uma faz luta, foi uma luta. O justo sentir. Sabe? Domingo pela manhã foi uma luta, assim, eu comigo mesma e pedindo para Deus para não deixar com que eu sentisse nada, nada de ruim, sabe? Que Deus limpasse o meu coração, apesar de eu estar muito triste. Parece que tinha morrido uma pessoa, sabe? Sei, Às vezes a sensação é de morte, Mas porque quando Foi uma é um sensação nível de de morte. traição dessas, Amanhã precisa toda, morrer no corpo. amanhã toda, no domingo, mas eu chorei mesmo, sabe? porque quando a gente, isso dói, porque quando a gente sente que a pessoa está fazendo alguma coisa contra sem que nada tenha havido, sem que nada tenha necessitado, quer dizer, uma coisa sem causa. É uma coisa que a gente estava lendo até no Facebook esses dias, que fala da confiança, né? Vamos dizer, mais ou menos próximo a isso, que quando você amassa uma folha de papel, por mais que ela volte, né? Você desamasse ela fica enrugada, ela fica machucada, ela fica... É mais ou menos por aí. Então, é um amassar disso, é um você perceber que uma pessoa tem essa capacidade, você não... Ou não olhar ela dessa forma e, de repente, ter que enxergar. Ter que enxergar. É morte no sentido... Mas é assim. É muito duro. É duro. E É a duro, diferença E a mas gente Deus tem dá, que... nessa dá. Chegou num confiança. ponto que eu falei assim para Deus, Deus, olha só, não deixa eu ter esse sentimento, porque isso aí vai me contaminar, vai entrando e vai entrando, mas eu não estava dando conta de não deixar entrar, né? Por causa da mágoa, a mágoa faz isso. A mágoa é uma porta aberta. Pois é. E até o Salmo 91, e aí eu comecei a agradecer a Deus por essa pessoa ter caminhado comigo, por essa pessoa por tanta coisa boa que já tinha acontecido, né? Mas que eu estava muito triste, pedi por ela bastante, e falei assim, que era para Deus ir tirando aquela tristeza, porque eu estava imensamente triste, aquela tristeza. E eu abri, nesse meio tempo, assim, eu estava lendo a Bíblia e abri em Salmo 91, e no versículo 15, aí eu estava lendo o Salmo 91 todo, e aquela coisa foi sumindo, porque eu estava assim, chorando muito, né? E eu estava assim, meio que inconsolada, sabe, assim. Mas isso é que é a verdadeira batalha espiritual, essas batalhas que a gente trava com o nosso próprio eu para a gente não ser contaminada, mas eu acho que Deus nos dá essa oportunidade de, né, numa hora dessa, você escolher, eu quero ser assim como essa pessoa, eu quero ter esse sentimento, eu quero que dentro do meu coração se abrigue isto ou isto aqui que Cristo me propõe. A gente está toda hora com essa escolha que Deus nos oferece. Porque antes de Jesus, não tinha possibilidade de haver arrependimento dessa forma, né? Precisava da propiciação. Agora os nossos pecados estão pagos em Cristo Jesus. Mas todas as vezes que acontece um negócio desse, nos é oferecido essa tomada de posição. Eu quero seguir a proposta de Jesus, é duro. Porque você, no fundo, fala assim, poxa, eu tenho direito de ficar magoada. Afinal de contas, eu fui traída, como se a traição pudesse ser uma desculpa para você não seguir mais aquilo que Jesus está te oferecendo, que é uma libertação total dessa alma prisioneira. Porque depois que você se alivia em Deus,
você vê um monte de peso que saiu, É. né? Porque o ímpio, na verdade, ele é um cara muito angustiado. Muito, pensa. É muita angústia. Fica peso sobre peso, ele vai passando de uma coisa para outra, só acrescentando mais veneno ao seu próprio veneno, mais casca grossa, aquela que ele já... E engraçado que quando aconteceu, eu fui falando para Deus assim, no sábado à noite, Deus, você tá colocando luz? Porque eu não estava entendendo, estava colocando luz. E aí quando eu vi toda uma parte, essa história já estava assim, rolando há muito tempo, e eu não estava tendo essa percepção, eu não estava tendo essa... E aí eu levei muito susto, até na pregação do Caio, domingo, ele falou, aí quando você consegue ver, você não leva susto com ninguém. Mas eu estava assim muito assustada, eu fiquei assustada, né? Porque eu acho que faz parte do processo claro da gente. que faz. Tal, né? E eu fiquei lutando muito comigo mesmo para eu não ter, e quais as atitudes que eu tenho que tomar, né? Que eu ainda estou acho que ainda estou no luto, eu ainda tenho que ver o que eu vou fazer. Mas nessa hora que eu comecei a orar e falar que eu não queria ter esse sentimento, que eu não queria ter isso dentro de mim, que realmente é uma luta muito grande. E eu comecei a orar e pedir para Deus, e eu comecei a ler o Salmo 91 e foi passando aquela angústia, mas eu não estava percebendo que estava passando. Verdade, sabia? Só percebi na hora que ele fala assim, ó, ele me invocará e eu lhe responderei. Verso 15, né? Eu falei, sua angústia Deus, você me respondeu. Gente, foi muito imediato. Assim, sabe aquele negócio? E tinha uma outra versão que estava comigo, que fala assim, você vai me pedir e eu vou te responder. A versão era essa, sabe? E na hora eu vi que eu já estava ficando limpa desse sentimento, limpa dessa angústia, né? E que Deus, e Deus falou assim, eu já tinha visto, eu já estou cuidando, eu já estou tratando. Eu falei, Deus, então trata dessa pessoa, não deixa ficar assim, não deixa eu também ficar, né? Porque parece que é uma coisa, uma avalanche que vai te puxando, e você tem um monte de sentimento, um monte de coisas aí. Livrar-lo-ei e o glorificarei. E o livrar-lo-ei, eu agradeço muito a Deus, porque nesse processo de me livrar, ele me livrou de mim mesmo. Mas é isso Esse que é a grande né? bênção. De mim É isso mesmo, que ele de não oferece, em toda crise ele oferece isso. Toda vez que o diabo quer acabar com a gente, o Espírito Santo está oferecendo um degrau de glória a mais. O que eu acho mais gostoso nisso tudo, e a palavra para mim cai muito bem, assim, porque me dá muita alegria de ver essa condição de Jesus botar na gente a vontade de procurar por Ele, de confiar nele, de descansar nele, de fazer tudo nessa direção. Então, Graças a Deus. toda hora que você está falando, Ana, tudo que você está dizendo, o tempo inteiro está só ressaltando isso, né? Pula assim, ressalta o tempo inteiro isso. Essa confiança que você tem em Deus, que te faz, no momento de angústia, no momento que você percebe toda essa coisa acontecendo contrária a você, que você não tinha percepção, já vinha acontecendo há muito tempo, de para onde você coloca. Igual a Adriana diz assim, quando ela está prestes a sofrer qualquer coisa, um susto muito grande, a primeira coisa que ela pensa é Jesus. Então, assim, você recorre ao que é o correto. Você não se deixa levar pela mazela do outro, né? Pelo que o outro está querendo transformar a tua vida. Mas eu senti que é ia me arrastar, Gente, não tenha dúvida, é uma contaminação É impressionante. no espírito, pelas forças espirituais Graças da a maldade. Deus por Efésios 6. Por isso que ele diz, vestir toda a armadura de Deus. Vigiar constantemente. Porque a nossa luta não a é contra coisa o carne não e é- sangue, mas é contra essa... Carne e sangue é usado como veículo das potestades. Mas não é contra isso que a gente está lutando, né? E muitas vezes Então- é a nossa própria carne, o nosso próprio sangue, que E o muitas vezes acontece engraçado dentro da é que, nossa assim, casa. Eu comecei essa história Deve chorando ficar bastante, assim, mas assim, Também. falando assim, não, agora eu vou chorar essa dor. Mas é uma linha muito tênue aí, né? Você vai Muito. chorar essa dor, de repente, eu já estava justificando um monte de coisa e entrando num processo aí que eu falei, que não é por aí.
que vai. Aí que foi vindo essa luta, sabe? Desse sentimento, dessas coisas todas. Porque se a gente der vazão para o que a gente pensa, o que a gente sente, né? O que a gente. Às vezes a gente gosta até de sentir, né? Essa coisa ruim. Faz parte da nossa doença, né? Isso é gente, E o humano. que acontece, a grosso modo, é que nós temos o pecado inerente em nós. Mesmo nessa caminhada que a gente está com Cristo, a gente tem esse pecado. O Caio falou isso muito bem no domingo, Pecado naquela mensagem essencial. maravilhosíssima. Se você puder, Foi mesmo. procure lá no site a Mas é igual- mensagem de domingo, dia Que dia é hoje, 23. Priscila? 23. dia 23 de outubro, né? Sobre tudo que se manifesta é luz, Primeiro João. verdade é luz e luz é verdade. Você diz que está andando na luz, você tem que andar na verdade, porque senão não... E que a sombra Não habita em bate, mim. né? Pois E é. que quando eu reconheço a sombra em mim, Uhum. e assim, pra mim também fez parte da Fez libertação tudo. da manhã, porque foi assim. Deu um Graças a completar, Deus. né? Foi assim, amanhã, à tarde eu acho que eu fiquei meio na Foi. ressaca. É um Do completar. Mas, E à pois é, noite então a eu gente falei- tem esse pecado em nós. Nós somos pecadores. Temos esse pecado aqui. Embora a gente esteja ali fazendo de tudo com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, para desenvolver com temor e tremor a nossa salvação. Aí vem um humilhante desse, um chupa-cabra, como diz a Bíblia, um perverso, Ímpio. ímpio, e lança em você para puxar lá de dentro o pecado que está sendo trabalhado por Cristo. E aí é que Deus oferece, ó, ou você pode deixar essa lança que voa de dia entrar e fazer com que a ferida do seu pecado fique maior ainda, ou você pode não só expulsá-la, como diminuir o seu buraco. Que ali ela não passa, né? E aí você vai de um alívio a outro até a estatura do varão perfeito, Amém. que é um degrau de glória a outro. Não, eu opto por ser em Cristo e não por me deixar, porque a questão não é só contra aquela... Porque o diabo é tão nojento que ele pega geralmente pessoas que a gente gosta, pessoas conhecidas, pessoas que... Mas tem que ser através delas. Né? Tem que ser Quem é através que vai delas. te tocar? A pessoa O que eu não tenho- suficiente. Né? Pra você falar que revoltante, meu Deus do céu. A pessoa que tá mais... Pessoa que está que mais comendo do próximo meu de pão, você, que vai está ser- vai ser o compartilhando a distante. caminhada comigo, que está andando comigo. Qual é o propósito disso? É porque o diabo usa isso, que é para a gente poder se sentir no direito de ficar tão magoada Ofendidíssima. e ofendida. E o que justificar. está em jogo é uma coisa muito maior, que tem valor de vida eterna, que é a nossa alma, liberta dessas escravidões. Jesus era a mesma coisa que ele dissesse, eu não preciso ficar triste com você, eu te amo. Para chegar nesse nível, filhinha, a gente está lá, nós estamos aqui, estamos rebolando. Não, é Vamos saber lá. que a gente, Não exatamente, por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém. Mas toda vez que a gente diz sim ao Espírito de Deus, como você disse, anjos cantam no céu. As verdadeiras festas acontecem nesse momento. As verdadeiras batalhas são vencidas nesse momento. Em que você fala, epa, peraí, já me entristeci demais com isso, que passar disso é do maligno. Levei o susto Basta. está, mas peraí, na minha alma, o melhor que eu tenho, essa trama não vai me tirar. Agora, porque Deus sabe também que a gente quer Ele, e que a gente quer as coisas do Espírito, eu acredito perfeitamente que o Senhor ri-se do ímpio. Assim como o Senhor mostra que em várias horas ele tem diversos sentimentos, eu acredito totalmente nele, que ele senta para rir do ímpio. Aquele que trama contra o justo, que vai dizer, porque o cara é um panaca. Não, Ele é um e a panaca, eu vou sensação- prevalecer contra E a ele, porque ele é sensação que você sente panacudo. que fala assim, a pessoa tá achando que, assim, É. subestima a minha capacidade de tudo, De né? tudo, de tudo, De de inteligência, de sentimento, de Pois é, tudo. mas a capacidade que ela mais subestima é a capacidade da gente se submeter a Cristo É Cristo, e ter a isso. vitória nele. é, saber que a gente tem um... Porque a gente rir dele é um vexamezinho pequeno para ele, mas o Senhor rir dele. Ai, ai. Ai, não estava querendo ficar nessa situação. Não queria chegar nesse ponto, não. Já que estamos... Mas graças a Deus, obrigada por você ter compartilhado com tanta verdade
esse momento que a gente passa, né? Por tantas vezes na vida, na semana, no mês. E as pessoas que estão nos ouvindo E precisam engraçado saber que assim, dessa luta. Adriana, aí eu fiquei, é um monte de coisa que vem na gente, né? Mas eu falo assim, não é possível que eu tô assim por conta disso. Eu achava que eu já tinha Você já superado. acha que superou muitas coisas? Não, tá lá assim, no... que eu não Mas ia olha, isso ainda sentir vai te nessa- assombrar. Muitas vezes. Vai te assombrar, porque são as setas que voam de dia. Quando não a é gente possível. pensa que Era vem pra- de novo. Fiu. pra Cabe me a nós derrubar, falar, sabe, não, aquele Senhor, negócio? tá aqui, ó. E Não discernir, vai, né? não vai, A gente- Jesus. O não enxergar vai. isso que você viu aí, da sua Falei, nossa, própria A minha cura. prática, sabe qual é agora? Que além do Senhor ficar rindo do ímpio, o diabo deve ficar pau nas calças. Porque todas as vezes que eu penso num ímpio desse, que tramou alguma coisa contra mim, eu oro a favor da felicidade dele, Eu também fiz isso. da paz dele. Tô fazendo. Aí é que o diabo fica, Deve ficar minha louco, filha, né? fica ali enlouquecido. Azar do diabo é que a gente é de Deus. O azar do diabo, como é que é? O Claudinha, fala azar aí. do diabo é que a gente é de Deus, né? Manda essa. Coitado do diabo, deixa ele aí. E a Perdeu. promessa maravilhosa que Deus tem, né? Que foi exatamente o que a Ana compartilhou e pode experimentar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Amém. É claro que a gente está brincando, porque a nossa intenção não é fazer diabo nenhum ficar com raiva, porque o diabo certeza. já é enraivecido. E nem Nunca a vai gente deixar de acrescenta E a gente nem nada. faz nada por conta Nós dele, estamos né? apenas aqui Assim. brincando, porque a nossa motivação real é não ter mais esse sentimento. Com certeza. Não existir, acabar com isso. Eu quero andar como ele andou. Na luz dele eu vejo a luz. E acabou. Não vai me pesar por causa disso. Não vai, não gosto de ser assim. Dá licença? A gente não gosta mais de ser assim. Essa é a diferença. Então vamos lá? Vamos. Tá. Claudinha, você tem alguma palavra pra gente? Não, eu tava aqui só... Tava com esperança aí. Você abriu isso com tanto carinho. Vamos ler aqui o Vamos nosso e-mail de uma moça aqui que se diz muito amargurada. É Ângela, né? É. Posso dizer que nasci numa igreja evangélica porque minha mãe Nem igreja. minha mãe se converteu logo depois do meu nascimento. Apesar de nunca ter conhecido meu pai, sempre fui uma criança e adolescente feliz. Recebi muito amor e carinho de minha mãe e meus avós, que me criaram. Aos 15 anos de idade, conheci meu marido, namoramos durante 3 anos. Ele, apesar de ser filho de evangélicos, só se converteu quando estávamos com quase 1 ano de namoro. Até então, eu não sabia, mas ele era acostumado a se relacionar com mulheres sexualmente falando. E mesmo depois de convertido, continua assim. Quando estávamos noivos, eu tinha 17 anos e ele tinha 23. Fiquei sabendo por ele mesmo que uma mulher que trabalhava na casa dos pais dele estava grávida e dizia que o filho era dele. Quis terminar com ele, mas ele me jurou que nunca tinha estado com ela e que ela estava falando isso pelo fato de trabalhar na casa dele. Como a diferença de idade dele era grande e ela uma mulher muito feia e promíscua, acreditei nele. Talvez por ser muito jovem, ingênuo e por estar apaixonada. Aos 18 eu me casei com ele, só depois ele me confessou que havia estado com ela em várias ocasiões e que o menino poderia sim ser filho dele. Mas ele nunca quis fazer um teste de DNA e assumir a paternidade. Fiquei muito magoada, foi a primeira mentira dele. Sempre tivemos problemas no casamento. Em muitas ocasiões ele me ofendia com palavras que me machucavam muito, me colocava para baixo. Fui acabando com a minha autoestima e eu sei lá por que fui permitindo tudo isso. Até agressões físicas eu sofria. Às vezes até mesmo na frente dos meus filhos. Temos um casal. Já com 20 anos de casado, desconfiei que ele pudesse estar envolvido com uma mulher da nossa igreja. Na época ele era o tesoureiro e ela era a secretária. Percebi algumas coisas estranhas e falei com ele que, lógico, que negava sempre. Nessa época eu fazia faculdade de enfermagem fora da cidade, viajava todas as noites para estudar. Mesmo assim, desconfiei que algo estava acontecendo. No começo de 2006, tudo foi confirmado. Os próprios irmãos da igreja descobriram. Então, enfim, fiquei bastante humilhada, envergonhada, diante da igreja que eu congreguei a vida inteira. Entrei em depressão, pânico e em 2009 fui diagnosticada com transtorno bipolar. Embora nem tenha certeza disso, pois o que predomina em mim é o estado depressivo. Já sofri muito, quis muito morrer.
Por 2 vezes tomei doses altas de remédios para não mais acordar, mas acordei. Ficamos 1 ano separados, mas acabei voltando devido à insistência dele, dos familiares e até mesmo carência da minha parte. Mas agora estou decidida a me divorciar. Não consigo confiar nele. Ele já mentiu muito para mim, não o amo mais. A presença dele me incomoda tanto. Está insuportável a minha vida com ele, mas ele não aceita o divórcio. Vive orando, jejuando, não acredita que eu não gosto mais dele. Acha que é uma doença que me deixa assim. Antes achava que eram demônios. Leva as minhas roupas e fotos para receber Agora oração. imagina isso, que coisa, que falta de qualquer coisa. Enfim, Tudo me causou coisa. tanto mal e agora acha que me ama. Passei a vida toda querendo ouvir isso e nada. Agora tudo me soa falso. O lance é esse, né? A menina que está É. com transtorno, como a gente fala aqui, tripolar. Ele é que está com transtornado. Será que eu me tornei uma mulher amargurada? Transtornado. Transtornada é ótimo. Mágoas eu tenho de sobra, preciso me divorciar o quanto antes, porque sinto que estou começando a odiá-lo e não gostaria disso. Até mesmo por ele ser pai dos meus filhos. Se puder, mande-me uma palavra, um conselho, alguma coisa que me faça ter um pouco de paz. Tenho lido muito o site do Caio e aprendido mais do que a vida inteira na igreja. Não estou congregando mais lá, não consigo. Ele está lá, apesar de tudo. Queria poder fazer parte do caminho, mas aqui na minha cidade não tem. Se puder me ajudar, agradeço muito. Deus abençoe sempre. Seu trabalho é maravilhoso, Ângela. É engraçado porque a pessoa fica desde os 17 anos com uma outra pessoa e depois de algum tempo junto, quanto tempo eles ficaram juntos? 21 anos? Sei lá. Mais ou menos isso. Aí a pessoa tá um caco e acho que foi ela que se fez um caco dessa forma. Meu Deus do céu, ele colaborou com tudo para ela estar assim. Foram as traições, Agressões físicas. na frente dos filhos. Agora, se ele realmente está convertido ao ponto de orar e jejuar, ele ore e jejue sozinho, e se por acaso ele mostrar, essa raça de víbora mostrar um fruto de arrependimento, ela pode pensar divorciada se ela quer voltar para este cara. Agora ela tem que divorciar mesmo dele. Porque ela já teve todo esse transtorno na vida dela, toda essa infelicidade que a fez ficar Ela já teve dessa todo esse forma. divórcio, né? Há quantos anos? Ela já está divorciada dele, né? Agora, porque ele levou um toco, e ele está sentindo, e a pessoa sabe quando a dependência acabou, e que ao invés da dependência aquilo está virando quase que um asco, e aí a doença dele se manifesta no outro polo. Se manifestou no outro polo. Então ele vai orar, vai jejuar, e você vai se sentir culpada, falar, Vai levar poxa a vida, foto dela. eu orei a vida inteira para ter um casamento legal com uma pessoa cristã. Agora que ele está ficando, eu vou sair fora. Quer dizer, ele ainda está te jogando uma outra culpa que não tem nada a ver. Nem sua é. Inclusive, se você quiser ajudá-lo a continuar a seguir o caminho da oração e do jejum, saia da vida dele. Porque às vezes a gente adoece. Ele vai voltar a vaca fria 1 mês depois que ela decidir ficar. Uhum. Não. Talvez antes até. Isso não é uma questão de ter misericórdia. São 25 anos convivendo com a criatura. Não tenho pena. E não é para ter pena. Quem tem pena é galinha. E ela não A pode gente- cair nessas armadilhas Não. né, dele, de falar, ó, Se ela você tá quiser levando a roupa. ainda residir algum amor nela, como ser humano, por ele, ela tem que sair mesmo. Porque às vezes uma pessoa consegue levar a outra à loucura, enlouquecendo ela desse E jeito. adoecendo. A Meu mente, Deus, o coração, que né? vai bastar para ela resolver? Ângela, olha só, não tenha crises de consciência, continue a ler o site do Caio, instrua-se na palavra, leia principalmente os evangelhos, por favor, o Novo Testamento, encharque-se da palavra de Deus, da força do teu Deus. Jesus não te deixa sozinha, e se separe dessa pessoa que pode realmente continuar te contaminando a ponto de você ter um ódio violento E dele. como ela falou, é o que ela não quer, porque eles têm filhos. A carta dela foi mais ou menos respondida. Viu, Ângela? Sua carta já está respondida. É isso mesmo. Se eu acho que se você queria um é isso mesmo,
Então cá está, é isto mesmo. É isso mesmo. Tem Ela que fala se que estou divorciar começando a dele. odiá-lo, né? Pois É um é. processo que eu acho que... Só tende a piorar daqui Com pra certeza. frente. Pois é. E olha, vou te dizer uma coisa. Ele tem que levar mais o retrato da secretária da igreja para fazer esse jejum e essa oração, entendeu? As roupas dela. É. Essa coisa de levar roupa pra fazer... Que isso? Macumba? Não é macumba, mas eles ficam naquela coisa de Paulo, que até o lenço de Paulo chegava e curava. Quer dizer, eles A pegam... história do lenço do Caio também, que alguém queria levar É, daí. o suor do Caio. Quer dizer, é uma vergonheira isso, entendeu? O E que eu vou tem te que falar uma fazer coisa, não esse pessoal faz. faz uma apelação, né? É. Porque eu já sofri esse tipo de assédio. Assédio é ótimo, né? É um assédio. É, porque, não, você não pode. Você tá vendo que eu tô arrependido, você tá vendo que eu quero mudar, você tá vendo que eu tô... Então Agora... mude. Não tô querendo ficar vendo. Mude. Mude e depois a gente E conversa. não é pra mim não que você vai mudar, é pra você Claro. mesmo. É óbvio. Né? É igual a história Claro. da traição. Se você trai, você não trai a ninguém, você trai a si próprio. Se você faz um benefício, você não beneficia os outros a princípio. A princípio você se beneficia. Exatamente. Quando uma vez eu tomei essa decisão, tomei uma decisão forte, falei, não quero mais, acabou e tal. Aí, essa pessoa veio conversar comigo e eu falei, não, é isso mesmo, tá nesse ponto. E de não querer, acabou, né, o divórcio é esse mesmo. Aí falou assim, mas Deus falou pra mim que eu ia chegar aqui e você ia ter mudado, porque ele já te mudou. Eu falei, que Deus me mudou? Pois é, você vê como é que você não mudou, ainda tá com essa historinha. Que Deus me mudou, mas Começa isso aí não fiada. tem. Porque, assim, ó, se você não sabe muito bem teu lugar com Deus e o que Deus Olha, está te essa falando, coisa de vem uma pessoa... marido e mulher que não querem fazer a vontade de Deus, mas querem usar Deus para fazer a vontade deles, porque é simples, você num casamento você não precisa pedir tanto milagre, não. É só você respeitar o outro, ter carinho pelo outro, cuidado pelo outro, fidelidade pelo outro, ser amável com o outro, isso são as coisas básicas. Porque se você é um câncaro mole, uma pessoa rixosa, uma pessoa que passa dos limites do respeito, uma pessoa que é egocêntrica, egoísta, depois vai levar fotinho para Jesus abençoar? Olha, sinceramente. Não, e aí você fica como se você estivesse desobedecendo a Deus, entendeu? Nessa história, igual ela Gente, tá não indo, tá tá... mais na época do engano. Olha, não, o véu foi rasgado parou. de Aleluia. cima a baixo, para que a gente não tenha mais esse tipo de engano. Quem quer tratar do seu cônjuge, trate com carinho. Depois não vai chorar as mágoas, porque ninguém aguenta ser maltratado, ser ofendido, verbalmente, psicologicamente. Ser humilhada como ela ser foi, né, na humilhado. igreja. Tem palavras que não se usa, porque palavras ficam no coração, Com certeza. fazem mal, semeiam maldades no coração do outro e depois não há quem tire. Quer dizer, há quem tire. Mas e Graças a você, Deus. vai querer que ele tire? Você aguenta esse tranco que a Ana Eudoxia está aguentando de se limpar a si mesmo e limpar a própria consciência e o coração? Então, filha, não suja água para depois beber, né? O cara sujou totalmente a água da Ângela. E agora quer dar de conta-gota Ah. na boquinha dela. Gente, e o Não, interessante... Ângela, olha, vai na paz do Senhor, fica com seu coração tranquilo, encharque-se da palavra e vai segura. Você não está pecando, chega de culpa em cima de você, entra pela porta, sai e acha pastagem. Em nome de Jesus. Amém. Eu tava pensando aqui na quantidade de recorrência, na quantidade de situações tão parecidas, né? Não vou colocar só que homens, mas essa questão de você humilhar o outro, de você botar o outro para baixo, gente, não dá para fazer o inverso, não? Botar o Quer outro dizer que para a cima, pessoa levar depois de tratar mal, de fazer isso tudo, não pode se arrepender? Pode. Que isso, que loucura. Pode se arrepender, sim. Deve se arrepender para ter a sua própria salvação. Agora, não pode contar que o outro queira mais conviver. Quer dizer que não tem milagres? Tem. Muitas vezes o Senhor faz milagres, mas não conte com isso. Não conte com isso. Se você maltratou, fez e aconteceu, assuma as consequências. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aqui, o ladrão morreu. Na cruz. Morreu. Que coisa. Que vontade de não ver as coisas. Eu hoje Que tava... vontade de ficar infantiloide. Esses dias eu vendo um programa do Caio, reprisando No Caminho do Discípulo, o Caio estava falando sobre Urias, sobre Davi, né? Aham. E ele fala assim, ó,
Davi arrependeu, foi lá e fez, mas todas as consequências Deus não tirou dele. Ele passou por Nenhuma. cada uma delas. Porque né? Deus Não é, é? pai, Graças a Deus Deus por é isso. pai, é pai amoroso, não é Então um pai você tá torto. achando que você vem, pede perdão e tal. Ele ia querer Davi E mais acabou- aleijado ainda? E ele acabou, todas as consequências dos nossos atos a gente vai ter. Pai aleijado é que tem amor aleijado, que o filho faz, e tá lá, meu filhinho, meu queridinho, não deixa consequência nenhuma pro humilhante. Faz assim e você vai ver como é que seu filho vai ficar. Deus é um pai amoroso, é um pai justo, que não quer a nossa alma torta. Acabou. É simples assim. Assim. Eu hoje estava vindo no carro e aí eu estava com um pensamento assim, muito nessa questão de, olha, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha firmeza, onde que eu tenho, qual o caminho que eu tenho que estar buscando e tal. A palavra do domingo, tudo aquilo assim estava mexendo muito comigo. Eu estava pensando e falando para Deus, falei, Deus, não me deixa voltar a ser o que eu não sou, né? Me deixa voltar a ser o que eu era realmente, porque parece que eu me apaguei, eu me deixo ser humilhada, eu me deixo ser massacrada, eu me deixo o tempo inteiro. E eu não sou essa pessoa que é para ser deixada, né? Para que se faça isso comigo. Eu quero voltar a ser o que eu sou, e o Senhor sabe quem eu sou. Então eu vim orando muito a Deus, pedindo a Deus para que eu volte a ser quem eu sou, tenha a minha postura. Te criou para Que ser, Ele né? me criou para ser. E que Claro. eu sei, tenho consciência disso, tenho certeza. Amém. Mas que muitas vezes essa coisa toda de alguém que vem para esse aqui é o sinal de humilhação, de humilhar, de massacrar, de pisar, né? Então, assim, toma poder sobre a gente. Então, assim, eu gostaria muito que a Ângela tivesse essa condição de entender que ela começou isso tudo com 15 anos. 17, né? Que 15 anos ela começou essa história com ele, a partir dos 15. Em 2005 eles fizeram 20 anos de relacionamento, já são 25. A régua. É muita história. Então, assim, essa menina começou muito cedo a ser colocada dentro de um trocinho que vai afunilando, vai deixando ela menor do que ela não é. Você não é menor do que você é, querida. Aí a pessoa acha que está virtuosa, mas não está, só está oprimida. Né? Com Para certeza. você Deformada, começar né? realmente a ter as misericórdias e a bondade do Senhor, em primeiro lugar, você precisa ter essa postura com você mesmo de dignidade. É o caso Né? que você Não falou, é uma ter um amor questão de consigo mesmo. submissão. Se reconhecer. É o amor próprio, que é É um saudável, caso de que vem amor de consigo. Deus. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Está aí o parâmetro. Toda Você não consegue amar verdadeiramente outro. Você faz um bondadismo, você faz compensações de doença, mas você só começa a poder amar o outro quando você se respeita, de fato e de verdade. Você não dá o que você não tem, né? Com certeza. Não tem como. Então, Ângela, Deus te abençoe, mas fica livre. Esteja livre. Vamos lá? Vamos aqui a um agradecimento, que é da Maria, uma Maria, que é Maria Maria, tá? Maria mesmo. Olá de novo, Maria amigas. Filomena. Isso, Maria Filomena, de Portugal. Olá de novo, Portugal, amigas do Dribate. Portugal. Adriana adora Portugal, né? Adoro. Olá de novo, amigas do Dribate. Sou a Maria de Portugal, casada com tal muçulmano. Ah, que legal. Vim agradecer o carinho e a disposição com que me responderam ao meu pedido, de ajuda. Fiquei muito emocionada. E enquanto vocês falavam no programa, eu senti um toque especial de Deus. Foi uma flecha direitinha no meu coração. Ai, amém. Obrigada mais uma vez pelas vossas palavras que me levantaram da angústia que sentia. Sinto novas forças e nasceu uma nova esperança para o meu casamento. Graças Aleluia. a Jesus. Gostava muito, achei muito bonitinho porque está escrito como... Gostava muito de abraçar. Gostava muito de vos abraçar. Nos abraçar. Mas temos um oceano Temos. entre nós. Mas olha aí, temos um vamos dar oceano mão, vamos entre dar mão. nós. Não existe oceano. Não existe. Maria Filomena, um oceano. Sinta-se abraçada. Que possa entendeu? vencer isso aqui. Um abraço, Maria. Um abraço, coletivo. Maria. Coisa boa. Gostava muito de vos abraçar, mas temos um oceano entre nós. Já não temos mais, tá? Já nos sentimos abraçadas. Mas no espírito viajo agora. Sintam-se Ai, abraçadas. gente. Sinta você Temos. também. Se nunca nos virmos na carne, um dia sei que na casa do Pai haverá festa e estaremos juntos. Gente, isso não é glorioso? Gente, eu tô assim arrepiada. Eu fiquei. Totalmente. Da hora que eu Lindo comecei a ler. demais. Gente, mas isso é maravilhoso. Isso é uma E não certeza.
isso é uma certeza. Eu espero que a gente possa se abraçar. Mas Com olha, se a certeza. gente só se abraçar antes, lá, ou Sem antes, ou lá, problemas. lá vai ser uma maravilha. A pessoa, quando ela vier vindo assim para abraçar, gente, olha ela aí. Muito bom. Que Deus continue a derramar mais e mais da sua graça sobre todas vós. Amém. Beijinhos de Portugal. Amém. Beijinhos Nós também. né? recebemos, nós te abençoamos, Em nome Maria. de Jesus. Você e seu casamento, né? Seu casamento, que Deus te dê muita sabedoria, Amém. sabedoria a Ele, que o Espírito Santo, que é Deus poderoso, pegue vocês pela mão e que o seu Amém. casamento fique a cada dia melhor e melhor, como aquela água que Jesus transformou em vinho. Que assim seja com você e com seu marido. Amém. E que o laço do Senhor Jesus Cristo os una. Amém. Que o Senhor te dê sabedoria de coração para que seja uma mulher idônea, uma mulher própria para o seu marido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tempo está curtinho? Tá curtinho? Tá curtinho. Eu queria ver. Está Será que a curtinho. gente faz mais um agradecimento aqui? É. Da Valéria? Valéria Vamos. Tokunaga, do Japão. Do Japão, a Valéria do Japão. Ela está aí. comemorando o aniversário de 4.0. Ai, Uau. pibetona! Quase da sua idade, Ô, Karine. Valéria, você Vem está Não, vem não, pivete. Cacau, vem não. Como é que é a situação? Karine tá quase chegando lá. Tá quase com 40 também, Tô né, com- Karine? diz o 10 que eu tô quase com 40. Eu tô com 37 ainda. Eu acho o fim da picada. Esse Esse negócio vai de ser o nosso fim da picada hoje, né? O que Gente, que mas é você tão bom quer? fazer de aniversário. ficar. Não, é ótimo ficar. Mas assim, de 37 para 40, fala que tá quase chegando, eu acho o fim da picada. Não, depois fazer dos uma coisa 35 dessa. você já tá quase com arredondando- 40. Você não Qual tá o problema? arredondando uma velocidade num carro, você não tá arredondando um horário no relógio. Mas né? a analógica Você existe. sabe, gente, que eu vejo isso de uma maneira... Olha, se falassem assim, você está com 54, daqui a pouco você vai fazer 53, eu entraria em pânico se eu fosse regredindo. Reverter. Eu acho que sempre que eu estou fazendo um ano a mais, eu estou ganhando alguma coisa a mais. Sim, mas Não, você mas também não não me precisa fala. acelerar, né? Elas estão reclamando de estarem Gente, pulando. Gente, pelo Quando? amor de Deus, O que eu vou pode ganhar pular no à 38, vontade. o que eu vou ganhar no Tem 39, 54. querendo Ah, pular pro Ela 40. tá quase nos 60. Não, pera. Né? Olha, Valéria, você é pivetona, 40 anos, a vida não Ótimo. começa só aos 40, a vida começa aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, a vida começa quando você tem vontade de viver. Amém. E viver a vida de Cristo. E ela vive E cheia ela de vontade, vive, né? então esses vão ser os melhores anos da sua vida. Daqui para frente, Amém. as coisas que vão acontecer ainda serão muito melhores em Cristo Senhor. Jesus. Fica aqui o nosso parabéns para você nessa data querida. Isso. Muitas felicidades Felicidades, e muitos, muitos anos anos de de vida em vida. Cristo Jesus. Que Amém. você viva cada um deles em abundância, em nome de Exato. Jesus. Que E eu você vou- seja abençoada aí no Japão com seu maridinho, com todo mundo. Eu sempre coloco pra todo mundo, ao invés de botar felicidades, né? Eu faço sempre felicidade pra você aí, tá? Felicidade feliz mesmo. anos. E vamos comemorar terça-feira que vem, que é o Eu aniversário também. da Aí, Cacau. aí vocês podem dizer que eu já tô quase com 45. Viu, gente? Olha só. 45. Vamos não, fazer uma 50. homenagem aqui para Cláudia Cristina? Todo mundo manda uma mensagem que é a cara dela. Que tal esse Primeiro, desafio? isso. Isso mesmo. Jesus Primeiro de Mandem novembro. mensagens de feliz aniversário Pra pra gente Cacau. ler aqui no próximo programa. Pra Dia Cláudia 1º. Cristina, vocês já conhecem ela há um bom tempo. Sou eu. Já deram para sentir o perfil da Claudinha, então mandem uma mensagem para ela. Dia 1º de acordo com novembro. o perfil que você acha. Vai ser muito engraçado. Vai ser legal. Vai ter que aguentar, hein? Não, sem problema. Se não mas aguentou, por que veio? Vai ser o... Vai ser o... se não sabe brincar, não desce pro play, tá? Isso mesmo. Né? Queridas meninas, vou ler agora o e-mailzinho dela pra gente poder E a gente terminar. fez isso tudo sem Não, é nem só ler por o causa do e-mail dela. aniversário. Pensa Ai, só, que que legal. alegria, né? É. Só por conta do aniversário a gente já Foi fez bom. essa coisa toda. Queridas meninas e pastora linda. É, Ah, isso é como é verdade. Ah, Como é gratificante agradecermos a Deus algo que tem feito bem ao nosso coração. Minha oração por cada uma de vocês e por todos os que escrevem, pois só Deus Amém. conhece o mais profundo de nossas almas. É verdade. Quero compartilhar com vocês que já tenho um carinho enorme, meus 4.0, graças a Deus, cheguei na cidade feliz, apaixonada, Ai, graças a principalmente com Jesus na minha vida. Amém. Ah, um beijão para minha amiga Claudinha aqui do Japão, amiga do meu coração, amiga dela lá, né? Vamos mandar um Vou beijo pra receber aqui Claudinha. um Claudinha também.
Vou aproveitar que eu sou pega Cláudia, pra estou você. recebendo os beijinhos todos. Bom, meninas, não quero tomar o tempo de vocês. Aqui vai minha gratidão a Deus pelos 4.0 e a vocês, super beijão, meninas. E pastora querida, PS. Agora, 4.0, não vou esquecer da escova de dente do pijama de bolinha, tá, Adriana? Essa foi que muito boa lembrança. bonitinha. Ela lembrou. Que Muito bom. legal. Gente, eu queria ver se alguém tem aqui algum, graças a Deus, ou algum fim da picada. eu Vamos ver? tenho. Vamos, eu já falei muito, pode ir indo. Vamos escolher aí. Pode Quem? você. Não falou nada de muito. Não vem com essa, Isso, não. Não vem com essa, não. Aqui a gente não tem Só o essa, fim da né? picada primeiro, é? Se pode quiser ir ir. pro graças a Deus, sei lá, vamos lá. Fim da picada, né? Livre, Dá leve. tempo? Fim da picada. Dá? Meu fim da picada, olha só, é para essas pessoas que falam que são recado de Deus só para fazer vontade dela na vida da outra pessoa. Aí isso é o fim da picada. Isso é o fim da picada. Já fui vítima disso, mas graças a Deus, Passei dessa pra graças melhor. a Deus, Deus não me mostrou que não era Ele mesmo. Então é o fim da picada, você que não tem coragem de ser você mesmo, que fala só Deus mandou falar, seja homem, seja uma mulher, o suficiente para falar, não, eu que estou falando e eu é que quero ser, para salvação, né, da tua alma, da Claro. tua vida. E para você não infernizar tanta outra pessoa falando isso daí. Mas meu fim da picada é esse, que eu acho mesmo. Se apropriam, né? Se apropria e fala que foi Deus e a pessoa fica refém. Não tem mais refém disso, por favor. Não, a pessoa que acredita, É, claro, né, mas eu fica tô refém. pedindo para ninguém mais ficar refém Sim, dela. assim, em nome de Jesus. Amém. E o seu fim da picada, Karine? Pensando ainda. Ah, Eu é? quero só dar meu graças a Deus, que o fim da picada já era. Que foi uma gripe terrível que me pegou por uma semana. E ontem eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque desse jeito que eu estou indo dormir, eu não levanto amanhã para estar no programa. Põe a tua Estou. mão sobre mim e eu vou, nem que seja com a voz da Cacau. Quase, não vai chegar, não vai conseguir, não. Mas eu não consegui, Vai mas tô tentar, quase. pode tentar. E graças a Deus, porque o Senhor realmente me tocou e me trouxe uma cura maravilhosa e eu estou aqui linda e maravilhosa. Como sempre. Só querendo. Não, mas é isso mesmo. E eu quero agradecer a Deus, esse Deus que cura mesmo. Em nome de Jesus. Curou a mim, meu filhote, que também estava ruim. Então, é isso. Eu não tenho fim da picada. Não quero hoje ter fim da picada. Quero só dar graças a Deus. Para Deus mesmo. Porque, assim, a cada dia eu tenho sentido, né? E tenho tido, assim, a oportunidade sei lá, perceber esse crescimento, essa coisa que vai enchendo, que vai me tomando. E fazer o que a Ana colocou aqui, né? Com relação ao probleminha dela. Que é esse olhar, né, recorrente da gente, graças a Deus que ele é recorrente, da gente estar buscando a Deus o tempo inteiro, né? Então, meu graças a Deus vai para essa palavra que a Adriana trouxe pra gente. Confia, entrega e descansa. Pode ter certeza que esse é o melhor remédio para tudo. Até para a gripe da Karine, né? Amém. Principalmente. Meu fim da picada hoje vai para uma coisa assim um pouco bizarra, que não tem muito a ver com a gente, mas tem tudo a ver com a gente também, que é essa desproporção, balança enganosa, pesos e medidas desproporcionais, porque a gente vê que esse Brasil é um Brasil corrupto, de governantes corruptos, onde vai abrigar uma Copa e uma Olimpíada que vai gastar um dinheiro Corrupta. fabuloso. E a gente vê que a gente não tem nem preparo para receber essa gente de fora, a gente vai pagar um vexame violento, entendeu? A custa de alguns que vão botar dinheiro no bolso. E a gente vê os hospitais todos horrorosos, a gente tem visto na televisão só isso. Gente, a internada no corredor, como que está internada num corredor? Como é que eu se fui. interna num corredor? Quer que eu te fale? Quero, minha filha. Quero, Eu seu fui. filho da picada. Eu fiquei eu tive uma virose há 2 semanas e eu fiquei internada lá, sentada com soro, fiquei toda marcada, assim, porque No você ainda corredor. tinha que ficar arrumando algum lugar para você ficar. Lê meus lábios. Quando a pessoa está podendo ganhar dinheiro, quer dizer,
fazendo. Eu já acho o fim da picada dá tão pouca oportunidade a ponto de um camarada não querer roubar, botar sua barraquinha de bijuteria e vir eles alguém ter a acharem- capacidade de tirar a barraquinha do sujeito, tirando toda a possibilidade dele ganhar um dinheiro. Vocês entendem? o que eu tô Abrindo as dizendo? portas para que ele faça outras Para que coisas. ele faça outra coisa, ter um negócio desse. Agora, chega num hospital, num negócio, você não tem material, você não tem gente para atender, você vai ver os médicos, eles estão dando consulta nos consultórios particulares na Nos hora horários que que ela vai deveriam estar estar no nos hospital, no etc e tal. público. Então, é tudo de uma disparidade horrível. Agora, a disparidade que eu estava querendo falar é, por exemplo, deixar corrupto desse nível fora da cadeia e botar um pai que não pagou a pensão dentro da cadeia. Ou um cara que roubou melancia, como aconteceu outro dia. Ou manteiga. Agora, vocês conhecem o CQC, todo mundo Aham. conhece, né? Eu queria dizer aqui o seguinte, eu achei o fim da picada quando o Rafinha Bastos falou da Vanessa Camargo, até elogiando ela, e numa brincadeira escorregadia, enganosa De trocadilho, né? um trocadilho, né, que faria com ela, né? Aí, pronto. Agora apareceu ele aí, fichado, taxado, Que é e tre- que é- agora pode pegar 3 anos de cadeia. Ah, É. E o Rafinha Bastos pode pegar 3 anos de cadeia. Foi imbecil? Foi. Foi infeliz? Foi. Mas e a proporção das coisas? E aí, muito bem posto, está lá no YouTube, que agora estão levando comediantes a sério e estão levando os políticos Rindo na das brincadeira. piadas dos políticos, só pode. Quer dizer, verdade. essa desproporção está fazendo parte de uma natureza brasileira que é o fim da picada. Agora estão querendo fazer novas leis florestais para abrir, para todo mundo desmatar, para todo mundo cortar, porque essa aí, que é um pouco mais séria, que devia ser até muito mais séria, não, agora estão querendo uma nova. Quer dizer, essa desproporção é uma vergonha, não é? É uma Cesare Battisti. O que está fazendo no Brasil ainda? E rindo, né? Isso, essa balança enganosa que nós estamos nos acostumando, quer dizer que todo mundo coa o mosquito e engole o camelo. Está todo mundo coando o mosquito e engolindo o camelo. No caso do Rafinha Bastos, estão fazendo a mesma coisa. É uma pena que o Marcelo Tais e o outro Marco Luque, que estão com ele, não deram uma força mais vigorosa, dizendo, cara, você errou mesmo, mas não tem... Aí a Bandeirantes também, está tudo errado. Tudo errado. E o pai da menina está em todo o direito de tudo. Agora, o juiz, os caras que estão aí com essa ambição de julgar esse negócio, proporção, um pouquinho de proporção, né? Porque se vai botar o Rafa Bastos na cadeia por 3 anos, O Durval não saiu. quantos anos, então, não vai ter que ficar o Dirceu e Companhia E o Limitada? Durval? Que foi agora essa semana. Olha, quer saber de uma por coisa? favor, né? Graças a Deus que nós não somos desse reino, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então, para você, fique no reino de Deus e não se deixe contaminar com esse mundo. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Beijinho, garotas. Beijo. Beijos. Troia, Tauro,